Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Nepcast. Meu nome é Marcos, eu estou aqui com meu colega Caio e hoje nós vamos conversar com a Tradener. Obrigado, Patrícia, obrigado, Sávio, por estarem aqui presentes hoje. Sejam bem-vindos, como é que vocês estão? Obrigada, Marcos. Obrigada, Caio. Estou bem, obrigada. Estamos bem ansiosos em participar aqui do podcast, sanar todas as dúvidas do mercado livre de energia e também falar um pouquinho sobre as vagas, sobre o RH. Enfim, o Sávio também vai nos auxiliar aqui para falar um pouquinho mais a respeito. Marcos, Caio, nós que agradecemos o convite, né? Estamos muito orgulhosos e com expectativa bem alta de estar participando desse podcast junto com vocês. Então, o objetivo aqui nosso é trazer um pouco mais sobre o setor elétrico, como funciona o mercado livre de energia e, consequentemente, também falar um pouco sobre as oportunidades profissionais que a gente pode compartilhar aí tanto com os alunos da academia, né, da graduação da FAI, como os alunos da pós-graduação também. Perfeito. Isso aí. Então, o objetivo hoje é falar um pouquinho sobre a carreira dentro do mercado livre de energia, mas assim, me conta um pouquinho, tenta definir para mim assim um pouco, com um olhar mesmo bem leigo assim que eu tenho no tema, me conta um pouquinho o que é isso exatamente, o que é esse mercado. Eu sei que a Tradener é pioneira nesse mercado aqui, é uma instância nacional. Por favor, me contem assim e tentem definir para mim o que é esse mercado. Bom, Caio, o mercado livre de energia, basicamente, é onde o consumidor pode escolher o seu fornecedor de energia. No Brasil, tem dois tipos de ambientes de comercialização. O ambiente regulado, que é onde o consumidor é obrigado a comprar energia da concessionária local. Por exemplo, moro aqui em Curitiba, comprei um novo apartamento e eu preciso fazer o pedido de ligação da minha energia. Eu sou obrigado a ir numa agência da Copel ou entrar no 0800, no site, para poder fazer o pedido de ligação dessa energia. Então, eu sou obrigado a comprar a energia da concessionária local. Vamos dar um outro exemplo. Mudei para Santa Catarina, especificamente em Balneário Camboriú, e vou montar uma loja de roupas. Eu tenho que ir lá na Celesc, que é a distribuidora da região, para fazer o pedido de ligação da energia. Ou seja, eu sou obrigado a comprar da concessionária que atende naquela região geográfica. No mercado livre de energia, o consumidor ele pode escolher o seu fornecedor de energia. Seja através de um gerador ou através de uma comercializadora, que é o nosso caso. Perfeito. Existem algumas regras para o consumidor hoje ter esse benefício de poder escolher diretamente o seu fornecedor de energia. Basicamente, hoje só consumidores conectados em média e alta tensão têm essa opção de poder migrar para o mercado livre. Então, vamos supor aqui um exemplo de uma indústria de plástico que está localizada na região metropolitana de Curitiba. Essa indústria está no mercado cativo, ela compra a energia da concessionária local, aqui da região, e ela opta por migrar para o mercado livre, porque regulatoriamente ela pode exercer esse direito. Então, ela escolhe um gestor de energia, contacta uma empresa como a nossa, a Tradener, para auxiliá-los na migração para o mercado livre. Normalmente, esse consumidor, essa indústria de plástico que tem essa opção de migrar para o mercado livre, em média, tem uma economia de 20% a 25% comparado com o cativo. Aí você me pergunta, pô, Sávio, mas por que tanta diferença dessa economia? Justamente porque o mercado é livre. Então, onde o comércio é livre, há concorrência há preços melhores para quem está comprando. Então, isso é digamos assim, até uma briga nossa, né, como agentes do setor elétrico, falando regulatoriamente, para que todo o mercado, todos os tipos de consumidores, independente se é um consumidor grande ou um consumidor pequeno, independente se é um consumidor industrial ou nós, residencial, possa escolher o seu fornecedor de energia. No dia a dia, como que funciona um consumidor que está no mercado livre de energia? Ele continua sendo atendido fisicamente pela concessionária local, então a distribuidora que atende na região dele continua fornecendo a energia fisicamente para ele, mas ele compra a energia em si de outra comercializadora.
a preços bilateralmente negociados, data de pagamento, flexibilidade. Pode optar por comprar energia renovável, atendendo aí hoje em dia as principais demandas voltadas a meio ambiente, o ESG hoje, né? Sim, famoso. sim, perfeito. Então, ele continua pagando uma fatura para a concessionária, que basicamente é o aluguel da rede, é o aluguel da infraestrutura física para a concessionária entregar energia para ele, e ele paga uma fatura separada para o fornecedor de energia que ele comprou energia no Mercado Livre. Legal. Para finalizar aqui um overview, né, de pontapé inicial, hoje nós, como consumidor residencial ou um pequeno comércio que ainda regulatoriamente não pode migrar para o Mercado Livre porque não está conectado em alta tensão, nós pagamos uma fatura só. Uma folha, um papel que hoje em dia, acho que nem na caixinha de correio vem mais, no e-mail, né? A Isso. fatura para a gente pagar. Mas a gente paga uma fatura só. E dentro dessa fatura, a composição dela é o aluguel da rede, é a compra de energia, tributos, encargos, contribuição de iluminação pública. No Mercado Livre, vai separar. Ao invés dele pagar aluguel da rede e a compra de energia em uma fatura só, ele vai pagar o aluguel da rede para a concessionária local e a compra da energia em si para o seu comercializador de energia. Bacana. Então, se eu estiver na minha casa ou no meu apartamento que seja, eu posso solicitar para fazer parte, para ter a minha energia sendo do Mercado Livre de Energia? É possível isso? Ou tem um limite por tamanho de energia? Hoje ainda não, Marcos. É como eu disse, né? Existem projetos de leis tramitando no Senado, na Câmara. Existem várias associações do setor elétrico que brigam regulatoriamente para que o consumidor residencial ou pequeno comércio tenha essa opção. Entendi. Mas hoje, por lei, ainda não. Apenas o grande consumidor que está conectado em média e alta tensão. Então, a gente está falando de uma indústria de plástico, de um shopping, de um hospital, de uma universidade, de uma grande mineradora, por exemplo. Esse tipo de consumidor, ele pode hoje migrar para o Mercado Livre. Mas ainda o residencial e o pequeno comércio, ainda não. A gente torce para que em breve todos nós tenhamos essa opção. Assim como foi com a telefonia, lembra? Entendi. Alguns anos atrás, Sim. o consumidor ele era obrigado a comprar de uma empresa só, né? E conforme o tempo foi passando, começou a ter competição, o consumidor, hoje qualquer um pode aqui, eu sou atendido por uma operadora, não estou satisfeito, em questão de 30 minutos eu posso entrar em contato com outro e acabo migrando, né? Posso negociar preço, data de pagamento, meu pacote de assinatura. Então, é isso que a gente quer também para o Mercado Livre de Energia, que ele seja aberto a todos e não apenas a poucos consumidores, né, que são os grandes consumidores. Perfeito. Mas já esse sistema de negócio em relação à energia já confere muita autonomia para esse cliente, né, de não ficar fadado a só uma fonte de energia, literalmente, né, nesse caso. Então, criar ali a autonomia para ele, mas também competição nesse mercado para achar valores menores. Enfim, eu diria que esse tipo de produto confere bastante autonomia, né, para esse cliente. Claro. Normalmente, o consumidor, quando ele opta por migrar para o Mercado Livre, ele tem a opção de escolher qual que é o tipo de energia que ele vai comprar. Normalmente, como eu disse, eles já compram energia de fontes renováveis, eólicas, solares, hidráulicas. Ele pode escolher uma data de pagamento, ele pode escolher uma flexibilidade atrelada ao seu contrato. Ele pode ser um consumidor que tem, por exemplo, uma grande indústria e tem férias coletivas. Normalmente, algumas indústrias têm paradas programadas para manutenção durante o ano. Ele pode deixar tudo estabelecido junto com o seu fornecedor, negociado bilateralmente. Entendi, é super personalizável, então. Super personalizado. Legal. Então, é esse tipo de benefício que hoje, né, principalmente relacionado a preço, que um consumidor hoje consegue ter uma economia comparado com um consumidor que está ainda no mercado cativo. Um ponto só que eu esqueci de comentar, que até algum tempo atrás, até 2021, o setor do Mercado Livre de Energia, ele era mais restrito ainda. Era, tecnicamente falando, apenas um consumidor
conectado em alta tensão com uma demanda contratada na distribuidora acima de 500 kW poderia migrar para o Mercado Livre. Ano passado o governo mudou isso. Ele liberou para que todos os consumidores que estão conectados em média e alta tensão possam migrar para o Mercado Livre, independente da demanda que ele tem contratado na distribuidora. Com isso, liberou a opção para vários tipos de clientes, desde uma panificadora grande que está conectada em média e alta tensão, uma borracharia, um pequeno supermercado. Legal. Então, todos esses consumidores, a partir de 2024, do ano que vem, podem migrar para o Mercado Livre. Legal. Aqueles que já escolheram, logicamente que eles já estão nos trâmites operacionais, né? Dessa questão de migração. Tem que entrar em contato com a distribuidora, para fazer avisar a distribuidora que ele vai migrar para o Mercado Livre. Então, tem um trâmite ali operacional por trás disso. Então, aqueles que optaram, digamos assim, de 2022 até agora, provavelmente já estão nesse trâmite para começar janeiro de 2024, já tendo essa economia que o Mercado Livre proporciona. Perfeito. Então, a gente está vendo aí um futuro bem promissor para o mercado como um todo e popularização ainda mais do serviço. A gente tem, na prática, ocorreu, né, essa liberação parcial, mas a gente ainda, né, bate o pé para que essa opção seja para todos os consumidores, né? Então, não só porque a gente está no setor elétrico, né, mas também como cidadão, né? Eu também sou consumidor de energia, né? Perfeito. Eu também quero ter essa opção de escolher o meu fornecedor de energia. Recentemente a gente teve uma viagem ao Texas, nos Estados Unidos, Legal. onde praticamente o estado todo, há mais de 20 anos, ele é livre. O consumidor pode escolher o seu fornecedor de energia. Então, o próprio agente regulador lá do estado, ele disponibiliza no site dele uma relação de quem são os fornecedores aptos para atender aquele cliente naquela determinada região. O cliente entra no site, vê qual que é o fornecedor ali que atende mais os pré-requisitos dele e monta um pacote ali no site e já sai contratado. Então a gente espera que em breve a gente também, como consumidor brasileiro, possa ter essa opção. Que bacana, é sensacional. Sabe, isso que você comentou é de uma experiência, claro, no Texas, nos Estados Unidos, que eu imagino que é um mercado mais desenvolvido, também há mais tempo em atuação com o mercado livre de energia, né? Hoje no Brasil, qual que é o tamanho desse mercado? É um mercado que é mais forte em outras regiões do país? O que você enxerga disso? Hoje, aproximadamente 35% da energia consumida no Brasil já está no Mercado Livre. Já está no Mercado Livre. Bacana. 30% da energia consumida no Brasil já está no Mercado Livre. Tem muitos consumidores eletrointensivos, né? Espalhados pelo Brasil inteiro, que consomem realmente muita energia. Esses daí já migraram há anos para o Mercado Livre, né? Então, o grande consumidor que tem essa opção já há algum tempo, ele já surfou essa onda e já migrou para o Mercado Livre há tempos. Agora, quem está tendo essa opção são esses pequenos consumidores que antes não tinham e agora tem viabilidade para migrar para o Mercado Livre. E quem migra para o Mercado Livre há anos faz um contrato. Como o contrato é personalizado, então você firma o contrato com o teu fornecedor por um período que você, na tua estratégia de contratação, melhor se encaixa. Então você firma um contrato, normalmente os contratos são de 3, 5, 7 anos. Terminou o teu contrato, você vai pode escolher comprar de quem você quiser, de outras comercializadoras, de outros geradores. Então tem essa opção. Bacana, perfeito. E conta um pouquinho assim mais especificamente, Paty, sobre a Tradener. Então, ali dentro, assim, como é que se operacionaliza um pouco a empresa, no sentido até de equipe, assim, é mais contratado pessoas de quais setores, muitos engenheiros, eu imagino. Que outras equipes, assim, são necessárias lá dentro? Todo mundo acha que por ser uma empresa, né, do Mercado Livre, só deve ter engenheiros aí, mas muito pelo contrário. Tem de várias áreas. Eu tenho administrador, economista, engenheiro, várias áreas. Porque, assim, a empresa tem uma estrutura. Então, eu tenho a área comercial, eu tenho a área contábil, recursos humanos. Entendi. Então, assim, eu tenho de todas as atividades ali que a gente possa imaginar, a gente tem profissional. Perfeito, legal.
E qual que é o perfil profissional assim, mais difícil de ser contratado ali dentro? O que você imagina? Pro core da empresa, que seria a parte comercial ali, é mais difícil, assim. Porque A você parte do sábio. Isso, a parte do sábio, justamente. Porque normalmente quando você tem que trabalhar diretamente com o cliente, né, sábio? Então, assim, como eu comentei com vocês um pouquinho antes, é difícil você achar um profissional pronto no mercado. Porque você não acha. Se acha em São Paulo, então, assim, é difícil. Então, a área do sábio, assim, quando aparece uma vaga, eu fico com 10 tipos de medo, porque é difícil. No mínimo, eu negocio um prazo, sabe? Quanto tempo para fechar essa vaga? Porque é difícil. Perfeito. E a gente, até fazendo um paralelo a isso, né? A Tradner nasceu no Mercado Livre. Então, esse ano nós completamos 25 anos Caramba. de história. Né? 25 anos aí do Mercado Livre e 25 anos da Tradner. Foi a primeira comercializadora de energia autorizada pela ANEEL, que é o nosso agente regulador do Brasil. Nós firmamos o primeiro contrato de venda de energia no Mercado Livre para uma indústria lá da região de Santos. E de lá para cá a trajetória é invejável, digamos assim. Eu estou na Tradner há 10 anos, então nós começamos o mercado onde que não existia, um mercado novo. Foi desbravando. Fomos, digamos, desbravando o pioneirismo. Então, eu gosto muito de ouvir, né, as pessoas mais experientes. Isso. E dentro do nosso corpo diretivo da empresa, tem os diretores, o nosso presidente, que começaram há 25 anos lá atrás, né, todo esse mercado. E a gente ouve umas histórias assim, que são inspiradoras. Por exemplo, firmamos a venda há 25 anos atrás para um cliente. Como que vamos faturar esse cliente? Então era um desafio, porque era uma coisa nova, não tinha sistema, não tinha quem fornecesse um trabalho operacional para aquilo. Não tinha manual de regras, né? Bem definidinho. Não tinha basicamente nada. Foram todas essas construções em conjuntos. Então, o que eu digo? A gente começou a ter que fazer as coisas dentro de casa. E para você montar uma empresa do porte da Tradner hoje, há 25 anos aí como pioneira, você tem que ter um know-how de várias mentes pensantes com diferentes visões. Então, como a Paty falou, temos engenheiro, economista, administradores de empresas. Então, agora há pouco aqui, antes de começar a gravação, nós estávamos falando de uma colega nossa que faz relações internacionais. Isso. Estava fazendo engenharia elétrica e quis migrar para outra faculdade. Assim. E que contribui com ideias sensacionais dentro da companhia. Então, essa mix, né, de várias áreas pensantes é o que faz com que a gente seja criativo e sempre acabe criando produtos, pensando no consumidor, tentando identificar relativamente a dor que ele tem para ver o que a gente consegue entregar com maior valor agregado. Perfeito. Me conta um pouco mais sobre essa... colaboradores de dentro terem ideias, mesmo que não seja do core de atuação deles ali, mas pelo visto, então, né, por ter que criar esse repertório de vocês ali, né, assim, um case de sucesso, um case de fracasso anterior, que era tudo pioneiro, era tudo muito novo. Então, me conta como é que vocês fazem, assim, para conseguir gerar essas ideias e colocá-las em prática, mesmo quando a pessoa não é do setor, mas é uma ideia que casa, enfim, conta dessa parte mais, assim, Eu acho que é uma junção, assim, porque vamos dar um exemplo do estagiário ali. Perfeito. Ele entra, conhece um mercado, mas o mentor dele ali está 10, 15 anos no mercado. Então, assim, ele traz as ideias dele de fora. Eu estou estudando isso. Nossa, mas complementa com isso que a gente tem aqui, poderia melhorar. Então, assim, todo mundo tem muita liberdade ali de pensar e trazer ideias novas, assim, né, sabe? Eu acho que isso complementa muito, assim, de sempre estar tendo coisas diferentes ali, oportunidades. Falo que, às vezes, a carreira, quem faz é o profissional, porque a liberdade que você tem de criar, de dar novas ideias, e essa pessoa mais velha tá ali, te ouvir e falar, não, bacana, isso vai fazer diferença, eu acho bem legal, assim, para nós. Tem um perfil em comum que vocês notam? Por exemplo, os profissionais, eles são muito organizados, são pessoas que querem estar sempre aprendendo, não sei. Tem alguma característica que vocês notam, mesmo em diferentes áreas da empresa, que as pessoas têm em comum? Olha, o que eu vejo, assim,
que a pessoa tem que gostar de ler, tem que gostar de estudar. ler, Porque tá. essa área é muito dinâmica, ela muda muito. Então, assim, você tem que estar sempre antenado no que muda, no que está acontecendo. Então, assim, o que eu vejo de todos os profissionais que normalmente eu contrato, olha, é isso. Você gosta de ler, você gosta de estudar? Porque quem não conhece a área, normalmente fica ali no mínimo entre 2 anos só estudando o que é o Mercado Livre. Caramba, Então, assim, é uau. muita coisa, né, Sábio? Então, você tem que gostar de ler. Eu diria que é o ponto Entendi. crucial. Gostar de ler e estudar, porque vai ter que estudar muito. Bacana. Até hoje eu estou aprendendo coisas novas ali, já estou há 7 anos, então, assim, muda muita coisa. Eu até anotei aqui, Paty, é o seguinte, é um ponto anterior aí, né? Questão da criatividade, né? Como que a gente fomenta isso? Dentro do escopo do planejamento estratégico da Tradner, nosso planejamento estratégico é definido de 2023 a 2027, nós formamos vários comitês internos. Comitê de crescimento estratégico, comitê da jornada do cliente, comitê de preços. E normalmente dentro desses comitês, nós sempre buscamos trazer profissionais de áreas diferentes. Legal. Onde eles se reúnem com uma periodicidade definida em agenda e cada um contribui com uma ideia. Eu acho que é um outro fato que corrobora com essa criatividade, né? Tá sempre antenado com as coisas que o mercado precisa, né? Hoje em dia, um bom profissional ele tem que se antecipar àquilo que o mercado está precisando ou vai precisar. É tentar identificar as dores dos clientes, da sociedade, dos próprios colaboradores, né? O que precisa para poder entregar de forma antecipada e melhor. E eu acho que também a questão da administração da empresa. Por ter essa flexibilidade de você chegar num gerente e jogar uma ideia na mesa, independente se essa ideia vai ser boa ou não é. Às vezes no momento não é, mas depois vai ser. De chegar e um outro diretor de alguma outra área e você comentar alguma coisa que pode melhorar o dia a dia da equipe dele, que você de fora às vezes identifica. Então essa liberdade, essa flexibilidade em ouvir as pessoas, eu acho que proporciona relativamente sucesso nessa criatividade de formar ideias novas. E outro ponto aqui que eu anotei é a questão do tipo do profissional, né? Sim. Que vocês comentaram. Realmente, o setor elétrico ele é bem desafiador, porque as regras do jogo elas podem mudar O tempo todo. O tempo todo. Entendi. da noite para o dia. No Brasil, aqui, a gente ainda no setor elétrico, as instituições que administram o setor elétrico, que são várias instituições, desde a que administra a distribuição de energia, a transmissão, o despacho das usinas, até a instituição que administra os contratos de compra e venda, os próprios órgãos do governo, como a empresa que faz o planejamento energético até 2050, o regulatório da ANEEL, são entidades muito bem definidas no seu escopo de trabalho e com profissionais extremamente competentes. Mas as regras do jogo no Brasil mudam a cada 24 horas. Então, independente se mesmo assim tendo bons agentes no setor, as regras mudam. Porque um gerador tem uma expectativa, tem um interesse, o consumidor tem outro, a distribuidora tem outro, a empresa de transmissão tem outra, a comercializadora tem outra. Sim. Então, são muitos interesses num segmento só. Então, as regras mudam muito. Imagino. Consequentemente, o profissional ele tem que estar antenado em tudo que possa mudar. E ter boa negociação, então, para lidar com tudo isso. Ter boa Boa. Um bom jogo de cintura, eu imagino. bom jogo de cintura. Bastante. E é mais nessa movimentação de mercado que o economista entra também um pouquinho? Sim, Então. sim, entra. É mais no sentido de prever assim, um pouquinho, de tentar calcular e evitar alguns danos. É quase uma redução de danos, economista? Ou Olha, parte o economista ali, o estudante de economia, ele entra até na área do sábio ali para ajudar na parte legal. comercial, assim. Eu digo que essa parte de preço é o engenheiro que faz, é outra área. Ah, entendi. Sim, o economista não entraria especificamente nessa área, mas sim o engenheiro. Nós temos muito Perfeito. bons economistas lá, modéstia à parte, até formados pela FAI. Oh, coisa boa. Bacana. Alguns deles. Então, o economista eu acho que hoje em dia é primordial, né? Sim. Ele te dá uma visão ali
traz muito conteúdo rico, projeções, expectativas, estudos, né? Seja estudo econômico, estudo financeiro. E então, olha, a nossa economia hoje também ainda está num momento relativamente meio turbulento. Então, ele dá muitos insights ali para tomada de decisão gerencial, para tomada de decisão estratégica. Como eu disse anteriormente, nós ouvimos isso, né? Nós como gestor, corpo diretivo da empresa. Então, temos vários economistas em várias áreas dentro da empresa e que nos subsidiam com bastante insights bons do mercado. Aí. Bacana. Não perguntei, desculpa. Quantos colaboradores vocês têm hoje? É uma sede só que vocês têm em Curitiba também? A gente tem uma sede em Curitiba e uma filial em São Paulo. Só que a Ah, maioria show. do pessoal está aqui em Curitiba. Em torno de 100 colaboradores. 100 colaboradores. 100 colaboradores. Entendi, uma empresa grande, então. Grande. Quando eu entrei eram 40 colaboradores. Aí agora a gente está em 100. Ca- Muita gente. Você que fez o processo de contratação desse A 60. maioria. É legal ver assim a evolução do pessoal, o pessoal que entrou como estagiário, daí foi efetivado. Eu tenho uma área lá que é formada por estagiários. Se formaram, foram Legal. efetivados e estão lá como analistas, coordenadores, Entendi. gerentes. Então, tem uma boa retenção a empresa. Tem. Até porque eu te comentei, você fica 2 anos estudando. Então, passou a fase do estágio ali, normalmente eles são efetivados. É muito difícil, né, sabe, um estagiário sair. Porque daí ele quer conhecer outra área, não que ele saia para ir para o mercado de energia, mas para conhecer outra área, né? Porque normalmente eles querem ter outra visão, né, quando está estagiando. Mas, assim, 99% dos estagiários são efetivados. A maioria queira ou não queira, né? A maioria das empresas do setor elétrico estão localizadas no eixo Rio-São Paulo. Isso. Então, é muito difícil, né? A gente contratar algum colaborador, né? Que trazer alguém de fora. Então, até por isso mesmo, a gente prefere formar internamente. Então, a maioria dos estagiários que entram conosco são efetivados e ficam na Trader há muito tempo. Formam vida, formam carreira, formam família, trabalhando dentro da empresa. Então, realmente, os que optam por optar é para ir para algum outro segmento, mas é muito difícil. É muito então, difícil. a gente prefere lapidar internamente o colaborador, começar desde jovem, trabalhar conosco, tá com o gás todo, né? Normalmente os jovens aí. Então, é bem bacana, sabe? Você acompanhar essa trajetória, né? Desde a época da faculdade até... Pessoal, é bem bacana essa parte. Tem bastante gente. A gente até brinca que tem os filhos da Trader lá, que já são os filhos de quem começou lá, já está há 20 anos e já formou família lá. É bem bacana. Perfeito. Falando um pouquinho disso, assim, me contem o que vocês veem, assim, de quero construir uma carreira dentro do setor de mercado livre de energia. Por onde começar, ou por onde começa a estudar para entender um pouquinho disso, ou até de pensando em cursos, especializações, ou primeiro emprego, enfim, como se aproxima disso, como é que constrói em cima disso? Ou talvez eu preciso ter alguém que já trabalha ali dentro, que talvez a pessoa vai me ajudar me indicando, não sei. Pelo que eu entendi aqui, né? Como por ser ainda um mercado novo em expansão, claro, a Trader é pioneira, tem mais de 25 anos de atuação no mercado, mas a pessoa, ela começa como, efetivamente? Eu vou até falar aqui para você assim, ó, quem cai no mercado de energia cai de paraquedas, porque é um mercado muito específico. Então, assim, não vai ter um estudante que vai chegar e falar, eu gostaria de trabalhar no mercado livre. Se ele não conhece alguém que trabalha nesse setor, é difícil. Por isso que eu acho que hoje estamos aqui mais para divulgar esse mercado que é tão, né, interessante e abrangente. Porque, assim, normalmente as pessoas não conhecem esse mercado. Mas, assim, quem é economista, administrador, engenheiro, normalmente engenharia até fala um pouco a respeito do mercado, né? Mas as outras áreas, assim, eu acho que é um pouquinho mais difícil, assim, para você achar que existe esse mercado, assim. Eu basicamente, quando entrei na Trader, nem imaginava que existia esse mercado, assim, porque ele é muito específico. A gente, dentro do planejamento estratégico, a Patrícia aí vai ter alguns desafios ao longo dos anos que a gente pretende estruturar um programa de estágio efetivo, um programa de trainee. Bacana. Então, hoje
nós somos uma empresa enxuta, né? Uma empresa aí com 100 e poucos funcionários, né? Enxuta. 100 e poucos colaboradores. Mas a gente pretende, sim, a cada ano que passar, a gente pretende profissionalizar mais, né? A empresa. Então, o desafio é estruturar isso. E conforme for passando a época desses programas, a gente ir na academia, nas universidades, divulgar, trazer mais os jovens, né, interessados em trabalhar no Mercado Livre, mostrar as oportunidades que tem, né, disponível. É um mercado, como eu disse, está em franca expansão. Então, oportunidades tem e com certeza terão mais ainda. Perfeito. Não só a RH tem um bom trabalho, como o marketing aqui também tem um trabalho grande aí para divulgar a empresa aí para Exatamente. as pessoas ficarem interessadas. Perfeito. Então, por enquanto, é basicamente o cair de paraquedas, mas também daqui para frente ali é possível construir uma carreira já iniciando logo de cara, assim. Sim, Perfeito. sim. Uhum. E vamos pegar esses 3 core, assim, que a gente falou, né? Que é o setor comercial, engenharia, basicamente, e a economia, né? Uhum. Primeiro me fala sobre o setor comercial, assim, o que vocês acreditam que precisa ter, assim, como habilidade, a gente pode chamar até de soft skills ou de hard skills, né, ambas. O que precisa ter para conseguir se dar bem, assim, nesse nicho, né, que a gente sabe que, por exemplo, um comercial de startup é bem diferente de um comercial ali de uma multinacional, que é exigido de cada um deles, né, principalmente por conta do perfil do cliente em si. Tratando-se do cliente de vocês, o que esse comercial precisa ter? Olha, eu acho que o principal ali para o comercial, né, sabe, seria boa comunicação, jogo de cintura, porque é um mercado que muda muito, então, assim, você tem que tomar decisões muito rápidas, né, sabe, dependendo da negociação ali. Então, acho que, basicamente, assim, seria isso, né, boa comunicação, saber uma lidar boa com comunicação, público. porque o público que você trabalha é geral, né, é o consumidor final. É o cara que está lá produzindo papel dentro da indústria dele que não tem muito conhecimento sobre o setor de energia. Sim. Então, você tem que ser didático. Explicar, mostrar os benefícios de poder migrar para o Mercado Livre, poder negociar uma proposta competitiva para ele, mostrar quais são os diferenciais da Tradner dentro daquela proposta, comparado, por exemplo, com algum concorrente. Então, você tem que ter uma boa comunicação, um pensamento analítico. Isso, analítico. Normalmente as decisões são tomadas rápidas. Então, o que ajuda muito é, por ser uma empresa relativamente pequena em termos de colaboradores, as decisões elas são tomadas rápidas. Isso daí é uma vantagem competitiva perante um concorrente que é mais travado. Um concorrente, por exemplo, uma empresa estatal, que o poder de decisão, um consumidor às vezes está tentando negociar um preço e pede uma redução, você tem que ver com o teu diretor, tem que ver com o superintendente. Normalmente, por ser uma empresa mais enxuta, nós estamos sempre juntos, a comunicação é fácil, é mais rápido. Então, uma capacidade analítica, né, para você tomar esse tipo de decisão, saber discernir o que é importante e o que pode ser tomado decisão depois. Então, eu acho que como soft skills, eu acho que basicamente é isso. Mas o que a gente também preza muito, e vê isso nos colaboradores da Tradner, é a questão do protagonismo, né? De você dar a cara a bater, pensar sempre estar melhorando alguma coisa. Se envolver mais nos projetos. Legal. Isso o time tem mostrado, a gente sente bastante orgulho disso. E os resultados, a gente vai colhendo os frutos, né? A cada safra que vem, né, de novos colaboradores. E a questão do orgulho de pertencer, né? Eu vejo ali, por exemplo, quando sai alguma matéria na imprensa de alguma indústria, algum cliente que é consumidor da Tradner, né? Hoje nós estamos com mais de 1.000 clientes espalhados aí pelo Brasil inteiro. Eu sempre dou de exemplo, né? Desde uma pequena serraria, que às vezes está lá em Guarapuava, que é a cidade dos meus pais, né, que paga, por exemplo, de fatura de energia 50 mil por mês, até uma grande mineradora que está lá no interior da Bahia, que paga 10 milhões. Então, são clientes esse é o perfil do cliente, né, de vários segmentos e de vários portes. E às vezes a gente está olhando o jornal, está acompanhando alguma matéria na internet, e de repente aparece lá alguma matéria falando que consumidor tal fez um IPO ou adquiriu uma outra empresa num M&A
ou distribuiu dividendos de milhões para os sócios, pô, ou está contratando muita gente, está abrindo uma outra filial, e esse consumidor é nosso cliente. Pô, dá um orgulho de pensar, pô, a gente está proporcionando Legal. 20% de economia, 30% de economia para aquela indústria, e o empresário, o corpo diretivo está pegando aquela economia, está reinvestindo no negócio, está distribuindo dividendos para os sócios, está pagando melhor os funcionários, a economia está girando, né? Então... Fazer parte disso é legal. Bem legal. Você poder contribuir de alguma forma com isso. Não, ainda bem, se tratando de negócios ali de menor porte, uma redução de custo ali de 20%, 30% com uma conta que ela é fixa, é um impacto gigantesco, né? Pode ser o que é decisivo para o modelo ali desse negócio decolar ou não, de realmente dar certo ou não, de conseguir se manter no mercado ou não. Então, acho que é um impacto realmente muito com certeza, brusco, cara. assim, né? Muito significativo. Sim. Uma pergunta, inclusive, a gente tinha conversado um pouquinho anteriormente, pelo que eu entendi, para o profissional, a pessoa que quer trabalhar ali na área, não sei, de negócios, de engenharia, me corrija se eu estiver errado, mas a pessoa ela tem que ser credenciada para trabalhar em alguma área. Ela tem que fazer uma prova. Existe alguma prova para o setor? Não obrigatoriamente. Isso, não, Entendi. Não obrigatoriamente. Não é todo mundo que precisa. Não é todo mundo que Tá. precisa. Como que funciona? Existe uma prova que é chamada Certificação de Operadores do Mercado de Energia. Legal. Então, é uma prova que é organizada pela CCE, que é um daqueles agentes do setor que administram os contratos no mercado livre de energia, e pela Abracel, que é a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. Então, é uma prova muito bem feita, muito bem estruturada, ela é aplicada anualmente. É uma prova bem difícil. Né? Extensa, né, sabe? Extensa. É como... Um vestibular. É como um vestibular. Entendi. É um vestibular com uma mistura de OAB. Só que você faz todo ano, não faz uma vez na vida. Esse que é o mais difícil. Logicamente, quem passa nessa prova anualmente, a cada 4 anos tem que revalidar. Então, é um pouco diferente com o OAB, porque o OAB se passa e fica a vida inteira com o título, né? Mas é uma forma legal, é uma prova realmente bem difícil. Nós ali temos vários profissionais certificados. Todo ano a gente tem uma taxa de aprovação na prova. Sim. Né? A Patrícia pode falar com mais propriedade aí que eu. Mas a prova em si, até ela... é uma prova, uma pressão, tenho que passar. Só que é uma oportunidade... Eu fiz... um tempo atrás, ano que vem eu tenho que fazer a minha revalidação. Mas até 3 anos atrás, quando eu fiz a minha revalidação, é uma oportunidade que você tem de se atualizar. De regra, de procedimento, de legislação do setor. Sim. Uma coisa, às vezes eu tô numa outra área comercial, mais business, mais negociando direto com o consumidor, com outras empresas, no trading, e às vezes regra e procedimento fica mais pro back office. Entendi. Né? Então, o pessoal que faz gestão de consumidor, então, fazendo a prova é uma forma de eu pegar os caderninhos e vou dar uma relembrada aqui, né? Então, é uma forma de você se continuar ativo, né? Estudando. Perfeito. Mas e se não passar? O que acontece? Não acontece nada. Não acontece nada. Tá. Como ela não é obrigatória... É um plus no teu currículo, vamos Entendi. dizer assim. Uma segurança, sei lá, para quem está comprando e vai falar, essa pessoa também conhece. tem isso, tem uma certificação. Ninguém vai ser demitido porque não passou na prova. Não é obrigatório. não é obrigatório. Brincadeira. Mas a gente fica bem feliz quando o pessoal passa, assim, porque a gente sabe que é difícil, então a gente fica bem empolgado quando vem os aprovados. Nós, como a gente sempre incentiva os colaboradores a fazer a prova, né, de certificação, sem nenhuma pressão de passar, não passar. Só a questão de ele se disponibilizar a fazer uma coisa que não é obrigatória, já é um sinal de pô, legal, né, tô ativo, tô ali. De interesse, né? Então, a empresa valoriza também isso, os colaboradores, né? Tanto Legal. que passam, ou aqueles que estão fazendo as provas, né? Então, é bacana, é uma forma de você tá atualizado no setor, fazendo a prova, mas sem uma obrigatoriedade. Sim. Quem sabe, daqui a alguns anos, essa obrigatoriedade possa se Se tornar realidade. torne né? realidade. Assim como é na OAB, talvez não para toda a empresa, mas para algumas posições. Então, Perfeito. acho que pode acontecer. Ótimo. Acho que como a própria Paty tinha comentado antes, né?
estar nesse setor já exige que tenha uma atualização, um estudo constante e de uma forma realmente continuada em relação a se apropriar cada vez mais desse conteúdo. Eu acho que a prova entra também nessa mesma formato, assim, né? Com certeza. De alguma forma exigir isso também, mesmo não sendo obrigatório. Mas imagino que também para os clientes passa uma segurança muito grande, né? É uma segurança muito grande da equipe ter essa certificação, basicamente, né? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Pessoal, encaminhando mais para o nosso fim já do bate-papo, eu queria perguntar assim, e até pedir para vocês dicas e realmente assim no sentido de conversar como se estivesse falando diretamente com o aluno ali da FAI, que teve interesse no mercado, que se identificou com o modelo de negócio, com a dinâmica desse mercado. Dicas de como se aproximar e de como se candidatar, ou até de o que precisa aprender de antemão, assim, de habilidades. Principalmente falando sobre recrutamento, né? Aquelas habilidades que a gente vê, assim, que precisa ter para entrar nesse mercado. A gente falou sobre a comunicação, sobre o jogo de cintura, mas o que mais, assim? Olha, Caio, eu acho assim, a pessoa não precisa ter um pré-requisito, assim, eu preciso estudar para me candidatar a uma vaga lá na Trader. Ele, que nem eu te comentei, se ele gosta de estudar, e é uma pessoa que está antenada aí com as mudanças, enfim, gosta de ver notícias e tal, ele vai ser super bem-vindo lá, porque daí ele vai conseguir agregar bastante coisas. Então, assim, os estagiários que entram lá normalmente não sabem nada do Mercado Livre, mas ali o aprendizado que ele vai ter vai ser bem grande, assim. Então, assim, quem se candidatar a uma vaga lá pode ficar bem tranquilo, assim. Se ele tiver muita vontade de aprender o mercado, já é um ponto bem positivo, assim, que eu vejo, assim. Perfeito. Algumas instituições do setor, por exemplo, a Abracel, a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia, a nossa Associação dos Comercializadores de Energia, eles disponibilizam no site deles algumas cartilhas de comercialização, como que funciona o setor. A internet hoje ela é rica, então tem muito conteúdo disponível de forma gratuita. Mas a gente também, na Trainers, se coloca à disposição, né? Para caso um aluno tiver interesse em alguma coisa, liga, entra em contato, de alguma forma a gente vai colaborar, dar algum direcionamento, né? Perfeito. A gente coloca em total disposição. Perfeito. Pessoal, eu queria agradecer novamente pelo momento, pela conversa. Foi rica, muito rica, no sentido de conhecer um setor completamente novo, sobre a carreira, sobre a própria Trader, também a história um pouquinho mais aprofundada dela. Agradeço de coração. Deixo as portas completamente abertas também no sentido aqui do NEP, da FAI como um todo, e também para os nossos alunos aqui, tá bom? Tá bom. É isso. Obrigado, gente, de verdade. A FAI nasceu e tem um DNA muito próximo do mercado de trabalho. Então, nós estamos felizes de ter vocês aqui, uma empresa pioneira também. E, sabe, essa proximidade é o que constrói valor de verdade, a gente ter esse contato com os alunos. Então, quando um aluno chega buscando o núcleo de empregabilidade, procurando por orientação profissional, ele quer entender que empresa que eu posso trabalhar, quais vagas tem, como funciona. A gente tendo essa proximidade, conhecendo vocês também, é uma ponte, né? Funciona para os dois lados. Então, obrigado por terem aceito esse convite, estarem aqui disponibilizando o tempo de vocês para falar um pouquinho para quem não conhece ainda o que é esse mercado, como funciona. E o que precisarem, conte conosco, as portas da FAI estão abertas. Obrigado, gente. Obrigada a vocês, nós também estamos lá de portas abertas. Quem ficou interessado, eu vou deixar aqui o e-mail recrutamento@tradener.com.br para quem quiser já mandar um currículo. E acho que é muito rico entrar no site da Tradener até para entender um pouquinho mais desse mercado. Acho que é bem rico ali as informações que tem. Perfeito. Gente, muito obrigada. E aí só um recadinho mesmo para os alunos. Quem tiver interesse, quiser saber mais, as portas do NEP estão sempre abertas. Só entrar lá, falar com a gente, mandar uma mensagem no WhatsApp, mandar um e-mail, um sinal de fumaça dentro da FAI a gente consegue ver. Muito obrigado, pessoal.